Muito bem, pessoal, vamos iniciar nossa terceira videoaula sobre as propriedades físicas dos compostos orgânicos. É nessa videoaula que realmente nós vamos entrar, fazer análise das propriedades físicas, que no caso nós vamos analisar aqui a temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Mais especificamente a temperatura de ebulição, tá? Que é o que é mais cobrado e é o tipo de mudança que ocorre mais com os compostos orgânicos, tá? Nas primeiras videoaulas eu falei sobre polaridade, polaridade de uma molécula. Na segunda aula eu falei dos tipos de forças intermoleculares. Agora nós vamos analisar as propriedades físicas. Ponto de fusão e ponto de ebulição pode ser substituído por temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Lembra que fusão é a passagem do sólido para o líquido e ebulição é a passagem do líquido para o gasoso, tá? Que eu vou colocar tudo já, eu vou explicar de maneira bem sucinta, tá? Nessa primeira observação aqui, eu estou dizendo para vocês que os compostos iônicos vão ter temperatura de fusão e ebulição elevados, tá? Se comparados com os compostos orgânicos, tá? E a maioria dos compostos iônicos são sólidos à temperatura ambiente. Os compostos orgânicos, o que tem carbono, eles vão ter temperatura de fusão e ebulição baixos, tá? E geralmente eles são líquidos e gases à temperatura ambiente. Como eles são líquidos e gases, então por isso que nós vamos falar mais da temperatura de ebulição, que é a passagem do líquido para o gasoso. E uma terceira observação, que é a mais importante, é que quanto mais forte forem as interações intermoleculares ou as ligações intermoleculares, mais elevada será a temperatura de ebulição. Vamos só relembrar da última aula. Eu tenho um dipolo induzido, que é para moléculas apolares, e ele é mais fraco que o dipolo permanente, que é o dipolo-dipolo, que é para moléculas apolares, que é mais fraco que a ligação de hidrogênio, que é para moléculas polares, mas quando eu tenho o hidrogênio ligado ao FON, flúor, oxigênio ou nitrogênio, ocorre a ligação de hidrogênio. Para exemplificar isso, vamos analisar aqui, ó. Eu tenho 4 substâncias, eu tenho um alcano, eu sei disso pelo nome, eu tenho um éter, eu tenho um aldeído e aqui eu tenho um álcool. Cada um aqui tem um tipo de interação, de força intermolecular. Todo alcano, assim como todo hidrocarboneto, o que é hidrocarboneto? Composto que só tem carbono e hidrogênio, Ele vai ser apolar. Vou escrever aqui, ó, apolar. Você não precisa nem se preocupar com o tamanho da cadeia. É hidrocarboneto, seja alcano, alceno, alcino, até os aromáticos, eles são apolares. Então, o tipo de interação é o dipolo induzido. Já o éter de baixa massa molar, como esse aqui, ó, ele é muito pequeno, ele é dipolo permanente, o dipolo permanente. Porém, ele é bem fraquinho, tá? Porque eu só tenho 2 carbonos e um átomo de oxigênio. Então, esse dipolo é bem fraco. Nesse aldeído aqui, apesar dele ser pequeno, como esse oxigênio está na ponta da cadeia, você tem que lembrar lá da estrutura, eu tenho um dipolo permanente, porém ele é mais forte que esse dipolo permanente aqui, ó. E aqui nesse álcool, assim como todo álcool, eu vou ter ligação de hidrogênio, porque olha aqui, ó, eu tenho hidrogênio ligado a oxigênio, ó, hidrogênio ligado a oxigênio, ligação de hidrogênio. Então percebam aqui, ó, as massas molares são muito próximas, quase que iguais, Quem tem maior temperatura de ebulição? Aquele que tem o maior tipo de interação, a interação mais forte, que é a ligação de hidrogênio, é o álcool, qual a temperatura de ebulição dele? Quem tem a mais fraca? A temperatura de ebulição mais baixa, é o que tem a força de interação mais fraca, que é esse hidrocarboneto aqui, de dipolo induzido, ao valor da temperatura, menos 45. Como que dá para explicar que a temperatura de ebulição desse aldeído aqui é maior que a temperatura de ebulição desse éter? Os éteres, tá, apesar de terem uma certa polaridade, a temperatura de ebulição deles é bem próxima dos hidrocarbonetos, tá? Por isso que eu coloquei esse exemplo para vocês aqui, ó. As temperaturas de ebulição são bem próximas. Por causa da posição desse átomo de oxigênio aqui,
e esse oxigênio aqui na ponta, né, vai aumentar a polaridade dessa molécula. Então, a força de interação da molécula do aldeído é bem maior que a força de interação desse éter, que no caso é o metóximetano. Beleza, pessoal? Percebam que é uma análise mais qualitativa, e aqui nós vimos que as temperaturas de ebulição dependem, né, do tipo de interação, do tipo de força. Aqui é a regra geral que nós temos, tá? Então, no geral, o que nós temos? Deixa eu mudar aqui para o apontador. A temperatura de ebulição é proporcional ao tamanho da cadeia. Maior cadeia, maior temperatura de ebulição. O que é essa maior cadeia? É a área de contato maior, tá? Entre as moléculas. Para compostos ramificados, maior o número de ramificações, menor a temperatura de ebulição. É importante você entender essa relação. Quando a cadeia for ramificada, quanto maior o número de ramificações, menor a temperatura de ebulição. A área de contato é menor. Aqui é quando você estiver comparando moléculas que têm basicamente o mesmo tipo de força intermolecular. Não vai valer para aquele primeiro exemplo que eu citei, tá? Então aqui, ó, isso aqui eu já adiantei para vocês, né? A ordem crescente de intensidade das interações, dipolo induzido, que é o DI, dipolo, que é o D, e ligação de hidrogênio. Quanto maior a intensidade das interações, das ligações ou força, maior será a temperatura de ebulição. Então aqui eu tenho 5 moléculas, né, com suas massas molares e o tipo de interação. Percebo aqui, ó, o butanol e o ácido etanoico sofrem ligação de hidrogênio, por causa que tem oxigênio ligado a hidrogênio, ó. Mas por que a temperatura de ebulição do ácido aqui é maior do que a do butanol? Por causa desse outro átomo de oxigênio. Então, tem um oxigênio aqui, a polaridade da molécula aumenta mais ainda. Então, o tipo de interação se torna mais forte, tá? Então, a temperatura de ebulição é levemente maior. Se eu comparar aqui a propanona com o pentano é hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, dipolo induzido. Propanona tem oxigênio aqui, ó. Então, a molécula tem o dipolo permanente, dipolo-dipolo. Temperatura de ebulição, ó, 56. Por que a do hexano aqui é maior que a da propanona? Apesar do hexano ter o dipolo induzido. Porque a massa molar, ó, é ligeiramente maior. Então, a temperatura de ebulição, né, tem que ser maior, cadeia maior, que é aquilo que eu expliquei no slide anterior. Aí aqui, pessoal, eu estou apresentando para vocês um resuminho bem básico, tá? Do tipo de força e qual a função que tem esse tipo de força, tá? Hidrocarboneto. O que é hidrocarboneto? Só tem carbono e hidrogênio. Aí lá eu tenho alcano, alceno, alcino, os alcadienos, que eu vou chamar simplesmente de dieno, ciclano ou cicloalcano, cicleno ou cicloalceno, cicleno e aromáticos. Então você olhou para esses compostos aqui, o tipo de força que há entre as suas moléculas é o dipolo induzido. São moléculas o quê? Apolares. O dipolo induzido, dipolo-dipolo ou dipolo permanente, ocorre em aldeído, cetona, aleto orgânico, éter. Só que aqui no éter ele é bem baixo, né? E a ligação de hidrogênio? No álcool, por que ocorre aqui, ó, ligação de hidrogênio no álcool? Vamos fazer o etanol. Eu tenho oxigênio ligado a hidrogênio. Ácido carboxílico, vamos fazer o ácido acético aqui. C-O-OH, aqui ó, oxigênio. Amina primária e secundária. O que é uma amina primária? É uma amina que está ligada a um carbono só, né? Olha aqui, eu tenho 2 hidrogênios ligados ao nitrogênio. Então aqui também faz ligação de hidrogênio, né? Deixa eu melhorar isso aqui. Por que a amina terciária não? A amina terciária, você não vai ter hidrogênio ligado ao nitrogênio, né? Então aí nesse caso será o dipolo-dipolo, porque o nitrogênio aqui, ó, ele lembra que se os átomos são diferentes, eu tenho polaridade. Então essa molécula tem uma região polar e onde tem carbono e hidrogênio é apolar. Beleza? Então é muito importante que você consiga fazer a associação dos nomes das funções com o tipo de força. Isso já ajuda a resolver bastante exercício, tá? Então, vou encerrar essa aula por aqui. Na próxima aula nós vamos falar de solubilidade. Até mais.